Então, eu estava pensando aqui a respeito de como enriquecer em contexto de hiperinflação e eu acabei tendo uma conversa com um amigo que teve uma conversa com uma pessoa mais velha ainda, entendeu? E essa pessoa mais velha passou vários insights que eu nunca tinha percebido porque a minha mentalidade não está programada para esse tipo de cenário. Ah, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar algo a respeito do vídeo, algo que vocês queiram que eu comente, e de se inscrever no canal e compartilhar. Mas vamos lá. Deixa eu te contar uma experiência no auge da pandemia. Ele tá falando isso aqui pra mim. No fim de 2020, eu trabalhava numa metalúrgica que estava enfrentando sérios problemas para entregar os pedidos. O motivo? A empresa ainda seguia aquela lógica antiga de manter um estoque mínimo, o famoso just in time. Não sei se vocês sabem como é que é a lógica do just in time, mas tipo assim, chegou o produto, teve o pedido do produto, faz na hora, vai lá, manter o estoque mais baixo possível. Isso era possível naqueles tempos, né? Porque era tudo, sabe, quando a economia era mais livre, mais integrada, mas agora a gente está meio que vivendo em tempos de nacionalismo e de quebra das cadeias, desde a globalização, né? É o cenário. O resultado disso é que ela estava praticamente falindo. A empresa estava quase falindo por causa desse contexto de teve a quebra das cadeias de produção, né, globalmente. Foi então que chamaram um diretor antigo, um senhor de 80 anos, que tinha passado pela época da hiperinflação. Ele chegou e logo de cara usou todo o crédito que a empresa ainda tinha para comprar matéria-prima. Para você ter uma ideia, ele chegou a deixar a folha de pagamento em risco. Usou tudo mesmo, sem medo. Além disso, começou a firmar contratos de fornecimento futuro com os parceiros. Cara, o velho é pica. 3 meses depois, a empresa já estava batendo um recorde de lucro. Por quê? Porque ele entendia que a lógica da hiperinflação, numa situação dessas, não dá para acumular dinheiro. Você precisa girar. O segredo é maximizar o faturamento, mesmo que seja de forma meio que artificial. A inflação corrói o valor do dinheiro parado, mas amplifica o valor do giro, sabe? Essa é uma lógica que a maioria de nós, acostumados com uma economia estável, não consegue entender. Só quem viveu aqueles tempos realmente compreende. E quanto mais rápido a gente aprender isso, melhor. Pensa comigo. Se você só produz com o estoque que tem em mãos e mantém o mínimo possível para não deixar o dinheiro parado, você fica limitado àquele estoque. Agora, se você gira o dinheiro e assume compromissos com fornecedores para entregar maiores, você enche seu estoque com matéria-prima que não perde valor, só acumula, porque quem está perdendo valor é o dinheiro no processo, né? E isso te permite girar mais. Com mais giro, o banco te oferece mais crédito e você usa esse crédito para comprar ainda mais matéria-prima. É uma bola de neve positiva. Por isso, esses empresários mais antigos eram tão respeitados. Eles tinham coragem. Imagina o tamanho da audácia que o cara tem que ter para triplicar o estoque médio da empresa. Isso em 2021, comparado aos 5 anos anteriores. Caralho, maluco. O cara tem que ter muitas bolas para fazer isso aí, meu irmão. O cara tem que ser boludo. Essa mudança de mentalidade foi o que salvou a empresa. A lógica da hiperinflação é completamente diferente da lógica tradicional. E o mais curioso é que não tem nenhum manual de economia que ensine isso. É conhecimento de vivência, de experiência real. A gente precisa ouvir esses mais velhos enquanto ainda estão por aqui, porque infelizmente não estarão por muito tempo. Caralho, é uma boa perspectiva de vida, entendeu? Tu entender esse tipo de. Como que as pessoas sobreviviam naquele tempo, como que as pessoas faziam para girar naquele tempo. São tipo conselhos que a gente não encontra por aí mais, entendeu? E talvez possamos vir a enfrentar esses desafios novamente. E aí é bom ter tipo a ideia de como é que funcionava antes, como que a gente conseguiu enfrentar isso antes. Velho, isso aí eu aprendi ouvindo os mais velhos. Sempre tive boa memória e gosto de escutar quem é mais experiente e inteligente. Hoje em dia, a maioria dos mais velhos eu considero meio tola. É verdade. Mas existe alguns poucos que realmente se destacam. Aqueles que administram grandes empresas no passado, quer dizer, aqueles que administraram grandes empresas no passado, cara, eu acho essa galera simplesmente sensacional. Gosto muito de conversar com esse tipo de gente. Mas como eu já te disse, eles estão indo embora rápido. A maioria desses caras que teve uma vida intensa, que chegou a ser chefão de empresa, também carregava vícios pesados, muita bebida, muito cigarro, e isso faz com que acabem partindo cedo.
Tenho outra história também. É o seguinte. Eu trabalhei com... Cadê? Também tem outra história que eu ouvi. Eu trabalhei com o almoxarife, que me contou que o pai dele era rico na época da hiperinflação. Esse almoxarife entendia bastante de contabilidade e me explicou um pouco o que o pai dele fazia. O pai dele tinha uma fábrica de balinhas, dessas que a gente come, e escolheu esse ramo porque o açúcar era um item abundante no Brasil daquela época. De certa maneira sempre foi abundante, né? Mas ele trabalhava duro mesmo, doente, e sabia que precisava dar um jeito na vida. Então, estudou um pouco sobre como ganhar dinheiro e chegou à conclusão de que precisava usar a matéria-prima que fosse abundante no país, no caso, o açúcar. A estratégia dele era simples, misturar açúcar com outros ingredientes para fabricar balinhas, pirulitos e similares. Só que o segredo estava no giro. Ele comprava grande quantidade de açúcar e, embora a fábrica contabilmente operasse no prejuízo, a hiperinflação fazia com que ela ganhasse no giro diário. O dinheiro circulava tão rápido que o lucro vinha dessa velocidade, não da margem. Quando o plano foi implementado e a inflação caiu, a fábrica quebrou, simples assim. Mas enquanto durou a fase da hiperinflação, ele conseguiu acumular patrimônio. Casa, terrenos, carros, viagens, ele tinha de tudo. A fábrica morreu com o fim da inflação alta, mas o patrimônio ficou. É mais um exemplo claro de como em tempo de hiperinflação a lógica dos negócios é totalmente diferente da lógica em preços estáveis. Cadê? Ele mandou um outro aqui. Se você pesquisar um pouco mais sobre a história econômica do Plano Real, vai ver que alguns bancos quebraram na época porque viviam do giro, não da saúde dos empréstimos. Aí foi criado o PROER, um plano do governo Fernando Henrique, nos anos 90, justamente para salvar bancos, inclusive o Banco do Brasil estava no meio. Isso porque os bancos viviam fazendo cagada, preferiam operar com um giro rápido de dinheiro em vez de construir uma carteira de empréstimos saudáveis. Até porque não tinha como, né, cara? Com a hiperinflação, eu acho que não tinha como fazer isso. Cadê? Tá. Tem também outra história interessante, dessa vez do Paraguai. Em 1995, o Paraguai sofreu uma crise financeira gravíssima. Historicamente, os juros no Paraguai sempre foi muito mais baixo que no Brasil. E o que eles faziam? Pegavam dinheiro lá fora, captavam recursos internacionais e emprestavam para empresas brasileiras. Só que, quando o Plano Real estabilizou a economia brasileira, o sistema desmoronou. O Paraguai perdeu metade do PIB, que era basicamente fumaça, e todos os bancos do país quebraram. Existem várias histórias malucas dessas épocas. No momento em que a hiperinflação acabou, é como aquele ditado: quando a maré baixa, você vê quem está nadando pelado. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, mano, o recado é o seguinte: tem jeito sim de se dar bem da hiperinflação. Não precisamos ser um gênio, precisa, acima de tudo, de coragem e, sinceramente, é isso que eu percebi. Tem que ter mais coragem do que inteligência. Caralho, eu achei muito interessante essas histórias, porque possa ser que no futuro nós estejamos num cenário de hiperinflação, e não só no Brasil, não sei como é que vai ser no resto do planeta. Prioritariamente eu vou querer me mandar daqui, caso venha acontecer tal cenário. Mas caso eu seja obrigado a ficar aqui, é necessário saber esse tipo de ferramenta, sabe? Esse tipo de lógica. Por exemplo, os empresários brasileiros estão se dando muito bem nos Estados Unidos no momento porque eles têm a lógica de trabalhar com a inflação alta, que os americanos ainda não têm. Então eu vejo isso tipo assim, é aí que se aplica essa vantagem, entendeu? O americano, ele não tem essa lógica de trabalhar com a inflação alta e o brasileiro meio que tem, então ele está se dando bem lá nos Estados Unidos agora com toda essa guerra comercial, tarifa e inflação gritante. Eu achei bem interessante. O que vocês acharam? Comentem aí.